Olá, tudo bom? Estamos aqui para falar dos capítulos 9 e 10 de David Copperfield. Começaremos com Tem um aniversário inesquecível. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês para curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho. É bem importante para a gente e a gente já agradece vocês. E aí, gurias, o que vocês acharam desse capítulo que promete ser um alívio cômico? Gente, eu tô adorando usar essa palavra, essa expressão alívio cômico. Começa, tem um aniversário inesquecível, ou na minha edição tem um aniversário memorável, e aí não é nada de festa de aniversário, é tudo aquela tragédia. Eu já estava aliviada pensando, né? David voltou para a escola, aquela casa estava tão horrível, vai ter um aniversário com todos os colegas novos. Não durou um parágrafo. É verdade. Nenhum parágrafo. Quando a gente começa a ler, dá essa esperança, né? Tem um aniversário inesquecível e ele fica esperando que ele é chamado na escola. Ele já está esperando uma cesta cheia de coisas gostosas da Peggot, né? E ele infelizmente, acontece uma coisa muito chata. E a gente já logo no começo, né, do capítulo, a gente já quebra todo aquele encantamento do aniversário inesquecível, que a gente pensa que é uma coisa boa, e aí já logo a gente descobre que a mãe dele morreu, e junto com a mãe, o irmãozinho, o bebê, que ele acabou conhecendo nas férias dele. E aí já. Ah, muito triste. Gente, É, eu achei legal legal na narrativa, né? Que, como sempre, o Dickens dá umas diquinhas, né? Ele fala, antes de contar, né, que ela morreu, ele fala que o Sr. Creakle lá chamou ele, vem cá, meu menino, e ele, né, na hora ele comenta assim, né, antes de contar, ele comenta, o narrador, na hora eu não percebi como ele estava me tratando tão compassivo, e depois a senhora Creakle também foi super doce e amável com ele, e aí ela começa assim, né, ah, como estava sua mãe quando você saiu de lá? Ela estava bem de saúde? Aí ela fala, né, assim, parágrafo a parágrafo, ela não está bem, é muito grave, ela morreu. Só que desde quando ela perguntou como a mãe dele estava, ele fala que já dali já começou a chorar, que ele já sabia, né. é muito triste, né? E aí tem, bom, falar um pouquinho do capítulo, ele passa, o amigo dele das caveirinhas, né, faz uma folha cheia de esqueletos para ele, e para ele, como consolo, né, tadinho. E o senhor Homer, que é o homem que vai fazer o costureiro, né? Faz a roupa e faz o velório para prepará-lo para o velório. E inclusive na família lá ele faz ele prepara tudo para a cerimônia, né? De velório lá. Inclusive a família está trabalhando ali no que vai ser o caixão da mãe dele, né? E tudo. Então ele está lá e ele vai e eu acho que o Dickens ele descreve muito bem é, essa coisa de que ele não se lembra, ele lembra das coisas, mas ele vai meio que na emoção porque é uma coisa muito forte para ele. Então ele não tem nem noção direito do quanto do tempo ou das pessoas. Ele tem mais sensações, né, do que lembranças devido à situação que ele está vivendo ali, a experiência. Eu achei que foi bem descrito assim essa perda do tempo, né, da noção de tempo nesse caso aí, porque ele fica bem, mostra quanto ele ficou perdido, né, com a situação. Eu achei tão bonitinho que a última noite que ele dorme, porque ele recebe a notícia e dorme uma última noite na escola. Aí o Traddles, que é o das caveirinhas, empresta o travesseiro para ele. Ele é Sim, cheio dessas partes, assim, de queridez também no meio da desgraça, né? é, Que na boa, essa de morrer a mãe, morreu o irmãozinho, porque desgraça pouca é bobagem. E acho que também que ele matou o irmãozinho, porque lá adiante ia ter que inventar alguma coisa para esse irmão dele já, já Ficou matou no meio início. sem explicação, né, assim.
É. E aí vai o cara o mesmo que prepara o caixão esse tem noção de negócio, né? Ele já é alfaiate para fazer as roupas Sim. de luto, já prepara o morto, já vende o caixão, já tudo. E você É. vê que é uma família que está acostumada a trabalhar com isso, né, Uhum. porque eles seguem a vida normal, eles vão fazer um passeio, eles tratam o David assim: "Ah, sua mãe morreu, mas a vida continua, né, vamos lá, bola pra frente". Sim. Uma das 3 filhas tá namorando, fica flertando na carroça, funerário, no carro funerário. É. Tá Uhum. tudo bem, é do dia a dia deles. Sim. E É aí engraçado. depois ele ah, Não, é que ele fala que ele conheceu o pai do David, né? Ele tinha, e como ele faz as roupas e tal, ainda ele sabe as pessoas pelo tamanho, né? Ele falou que ele tinha mãe 1,76 m e que ele está enterrado em 7,5 m do chão, né? Então ele era todo das medidas, ele conhecia, provavelmente ele sabia de muitas pessoas aí o tamanho. sim, tá legal. E aí eles vão deixar o David lá na casa dele, né, enquanto vão fazer um passeio e param para ver lugares bonitos e comer guloseimas, mas o David, óbvio, não tá no mood para isso, fica lá no cantinho, nem come nada, diz que não tem fome, né. Sim. E achei muito lindo quando ele chega na casa, que ele fala que encontra as janelas fechadas, não sei se marcou vocês, ele fala que as janelas eram igual os olhos, estavam fechadas igual aos olhos que outrora brilhavam, alguma coisa assim. Tão Uhum. lindo. Hum. E aí depois tem o velório, né, e ele comenta que tem muita gente conhecida aqui lá da onde eles moram, que foram. Ele entra em detalhes, não sei se alguma coisa aí marcou para vocês. E aí quando eles retornam, a Peggy vai contar para ele, né, e ela chora muito, né, claro, super triste, a vida dela toda foi, né, em função da mãe dele. E aí ela vai contar para ele o que aconteceu, né, desde que ele foi embora da visita até lá. E aí ela comenta, achei essa parte bem pesada, ela comenta que desde quando ele foi visitar, a mãe dele já não estava bem, né, ela estava muito triste, para baixo, se sentindo mal. E aí eu achei essa parte, assim, muito para mim, né, eu não sei dizer por causa da época, mas ficou para mim tão claro, assim, que ela estava em depressão, sabe, muito, assim, de que, claro, ela não conseguia nem respirar sem ninguém dizer para ela como, né, o que fazer. Achei tão triste, eu fiquei pensando, assim, pra época isso, sabe. Uhum. Sim, para uma mulher na situação dela, né? Já viúva e casada novamente, era muito complicado. Eu já vinha demonstrando nos capítulos anteriores, até para desde que ela meio que perdeu a casa dela, porque, de certa forma, ela perdeu a casa morando dentro da casa, assim, uma situação de horrível, né. E Sim. ela vai se apagando, e eles o marido e a cunhada tomando conta do espaço dela, né, e praticamente expulsaram o filho dela de um espaço que era deles, né. Eu acho Sim. é muito triste, assim, né. É, e Sim, como sempre, tem muita coisa bonita, né, no, no capítulo, assim, que toca. E o último parágrafo também é muito lindo, né? Que ele fala que a mãe que jazia no túmulo era a mãe, era a minha mãe de infância. E a pequena criatura em seu colo, que foi o filho, né, o bebê que morreu junto com ela, em seu colo era eu próprio, eu como tinha sido outrora, para sempre em paz em seus braços, né? Então é meio que é, é uma despedida dele, um pedaço dele ficou ali com a mãe, né? Ali Sim. representado pelo irmão, mas ele é um marco assim da vida dele. Bom, tudo, a gente já viu no próximo capítulo que realmente tudo vai mudar, né? Tudo começa a mudar muito rápido. eu achei Mas lindo, também marquei, botei um coração gigante aqui. hum, Como se, aquele eu que ele era, morreu também agora. isso.
E por outro lado, que ele vai carregar a imagem da mãe dele, aquela, e não a mãe Sim, que nos últimos tempos esteve tão triste, sofrimento. né. Muito lindo, né. Nossa, É. pesado esse capítulo. Ainda bem Não, que não foi esse do Dia das Mães, Malu. Ainda exato. bem. Eu só estou nervosa o que que nos aguarda na véspera do Dia dos Namorados. Estou com medo que ele vai ter uma grande desilusão amorosa bem na véspera do Dia dos Acho que Namorados, mas tudo calhou bem. também, hein, tadinho. Olha, Já passamos pelo trauma do Dia das Mães, vamos Sim. sobreviver. e tá perto, hein? Tá chegando e ele tá crescendo e a Emily também. Pois então, foi exatamente isso que eu pensei. Eu acho que vai ter o auge deles de decepção, provavelmente, do jeito que andam as coisas, no Dia dos Namorados. E ó, já avisando que aqui a gente não leu, tá? Mas a gente tá seguindo É, direitinho e a gente tá descobrindo as coisas junto com vocês na leitura aqui. Então é bem. é, Até por medo de como não dar spoiler aqui no vídeo, a gente só lê até ali e pronto e vai para não seguindo. cair em tentação. Sim. E são só suposições nossas, viu? Pode ser que ele tenha um final feliz no Dia dos Namorados, ele tem algum momento feliz final, ainda não é porque a gente está longe, mas enfim, enfim. Daí, Aí o pelo menos. capítulo 10, sou desprezado e recebo ajuda. Mas aí ninguém estava mais esperando nada de bom, né. É, e já inaugura a primeira fase do capítulo, já começa o primeiro ato administrativo da senhorita Murdstone, ou seja, aí vem coisa ruim, né? Bem. Eu adorei as palavras, né. A ser sancionado no dia seguinte. E aí ela dá o aviso prévio, né, pra Peggot, como já se era de esperar, e aí ele diz, né, se ela pudesse ela também teria dado um aviso prévio pra mim. Sim. Aí a Peggot fica sem emprego, né, e ela morava lá também, então ela avisa ele que ela vai lá pra casa do irmão dela, lá em Yarmouth, né. Uhum. E eu gostei dessa parte que ele já mostrou uma espertezinha, não sei se foi da escola que ele aprendeu, né, que ela fala que ela vai pedir autorização para ele pelo menos passar uns dias, esses primeiros dias, né, que ele estava super triste, claro, para a senhora Murdstone. E ele comenta, né, que ela ficou meio assim, não queria deixar, mas depois pensou que ele estava sendo um estorvo para o irmão dela, então ela falou: "Ah, até que vai ser bom ele não estar aqui". E aí quando ela autorizou, ele disse que não demonstrou alegria para ela não voltar atrás, né, aí eu pensei: "Você tá ficando esperto o menino, né". Tá ficando ferro. É, a escola É teve muito fofo. um. Ele aprendeu alguma coisa de útil para ele, ao É, menos, né? Não só a não demonstrar emoções assim de pronto para quem não, né, não merece. E aí acaba que ela permite que ele vá, né, com a Peggot lá para casa do irmão dela e eles vão na carroça do Sr. Barks, né, novamente. aí aí vem o alívio cômico, Malu. É, aí vem o alívio cômico. O senhor sempre é com o senhor Barks. Eu só imagino isso como é que não deve ser no filme, que eles começam a falar que o senhor Barks começa a empurrá-los, né, Sim. Se empurrá-los para o aproximando, lado né, para se aproximar da Peggot, ele vai empurrando para o lado da carroça. Cada curva ele vai empurrando mais. e vai É. espremendo ele até que ele desiste e toda hora que ele chega perto, o David levanta e finge que é para apreciar a paisagem, mas é para não ser esmagado. Ai, E a e eu Peggot, muito gostei. prática, né, já resolve aceitar o pedido do senhor Barks. E Ah, e que vai. pedido, né, ele só ficava, assim, querendo que ela tivesse muita vontade, que ela se ficasse muita vontade, aí ela fala: "David, se eu quisesse ficar muito à vontade com o senhor Barks, você". É. Ele pergunta se ela tá bem acomodada, não é? Bem, É, 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 é. toda hora. tá bem acomodada, daí ela diz: E "Ah, não quem fala nada a sabe". viagem inteira, só fala isso. Sim.
Mas é E ela engraçado, é gostosinho que daí ela pergunta pra ele, né? Que fala assim, o que você acharia se eu casasse, né? Aí ele fala que ele apoiava a ideia e ela fala assim, então não comento com ninguém que eu vou falar com meu irmão. Mas aí ela tá, ela assim sempre com a preocupação com ele, né? Porque ele já tinha passado por muito trauma, né? Ainda mais, imagina ele passar por um novo trauma, tendo ali a pessoa de confiança dele, né, se casando. E ele já tinha tido isso, a experiência com a mãe, e eu achei muito bonitinho, porque a Peggy para ele ali tá. É, é o que sobrou para ele de, né, de figura materna ali, de figura feminina para ele. Família, né? É, Ela é a única família dele, né? Não tem nem a tia que sumiu, já não tinha pai, já não tinha mãe. Eu achei que ele deu outro sinal de esperteza aí, que ela perguntou, né, para ele o que que ele achava. Ele falou: "Ah, se você casar, você vai ter uma carroça e vai poder me visitar sim. é, e vai ficar bem acomodado. bem Sim. acomodada, minha Eu acho que vontade". ela eu acho que fala, né, que vai casar com ele, que desse casamento ela achava que ia ficar bem acomodada. Sim. Uhum. Eu achei legal que eles casaram, eu simpatizava com o Sr. Barks. Sim. É, e aí eles vão, então eles têm a cerimônia, né? Bem Ai, calma, simples. gente. Não? Ah, Não, ele chegou lá na casa e a família recebeu bem, a Emily não estava e ele ficou: é, "Onde com E ele ficou ele?". ansiosíssimo pela chegada da Emily, que estava fora. A Emily está estudando, a gente fica sabendo que ela está estudando. Ou seja, mais um motivo pelo qual o padrasto dele é muito, muito mal, porque uhum, tirou ele totalmente da escola, né? sim. E E já dá sinais que a Emily já é um pouquinho mais espertinha que ele, né? Já cresceu e tem tem uma esperteza um pouquinho maior ali. A questão, acho que de ficando adolescentezinha, né? E quando encontra com ele, se finge que não vê e fala, ah, é você, né? Já tem aquelas coisas ali de uma. Já não é mais tão infantil, né, quanto ele. Ele ainda, eu acho que ele ainda expressa um pouco das lembranças de infantilidade ali, do que ele viveu com ela, e ela acho que parece que já está num outro nível ali, mas sempre, né, ele às vezes acha até que ela é um pouco cruel com ele, por não querer sentar no baú com ele, né? Ele fala algumas coisas assim. ele deixou a É. deu a entender que ela já tá mais mocinha, assim, né. É, Dizem que, né, é É, comum a menina numa certa idade se afastar um pouquinho dos meninos nessa questão de inocência, de infância mesmo, né. uhum, é, cresce mais rápido, assim, às vezes. Em sim. regra, né? Não é regra. Mas Mas eles não ela deixam de começa. brincar, né, eles correm, não é que ela É, tá ignorando, esnobando ele, mas não, ele sentiu que já deu um ela faz um pequeno charminho, distanciamento. assim, né? E ele descreve isso de forma bem bonita, assim, né? Aí Ela eles faz vão bem. jantar, né, e como sempre, né, a família recebendo ele muito bem e também querendo, nesse momento especial, né, que ele se sinta amado, é muito bonitinho, né, que assim, eles sabem, né, com toda a simplicidade que ele não tem ninguém e que esse é um momento muito difícil para qualquer pessoa, né. Uhum. Aí o nosso Davyzinho pisa na bola, né, porque ele foi espertinho de não falar da Emily para o amigo dele, mas ele foi bocão e só elogiou por 10 horas o amigo dele na frente da Emily. Ah, David, Verdade. assim você me decepciona. É, Aí vem aquele medo da Malu, do menino depois, né, ser. Aí, ó, a gente já tá pensando que pode acontecer alguma coisa ruim no Dia dos Namorados e ele mesmo entregou a faca e o Sim. queijo. entregou. É. E aquele menino, eu fiquei bem desconfiada, porque quando ele não assumiu a culpa e deixou pro outro, pro das caveirinhas, assumir uma culpa por um ato dele, já mostrou que a personalidade dele tem alguma coisa. Pode ser que ele faça a mesma. Pode ser que a mesma coisa não, mas algum tipo de sacanagem pro David lá na frente. Sim. Não? É, Bom, pode cenas do ser. Ele próximo gosta capítulo. que ele ainda com o David demonstra uma certa amizade, assim, né,
diferente, não sei É, porquê, mas desde o início, né, vamos ver. E aí ele comenta que todos os dias seguintes foram normais, mas não como antes, que a Emily já não tá em casa, né, para eles ficarem brincando e indo pra praia, que ela tem as atividades. Aí também acho que é bem coisa da época, ela já parece estar por isso também ela já esteja mais mocinha, sendo encaminhada, assim, né, para tarefas sim, femininas, então Uhum. costurando, além de ir para a escola, tem que cuidar de certas coisas da casa e tal, e isso já deve ter dado mais maturidade para ela, porque ele não faz nada disso, né. E aí, ao longo desses dias, o senhor Barks fica indo lá todos os dias. Ele fala que ele tem um flerte peculiar, que ele fica fazendo oferendas das mais diversas, desde pacotes de frutas. até como é que é? Os pedaços de porco. Cada dia ele leva um presente. A corte dele pra Peggotty é cada dia levar um presentinho e às vezes é umas coisas muito bizarras. Ai, o Mas senhor Barks é demais. Mas o Sr. mas Bax é clássico aquele que é pego pela barriga, né? Porque ele se encanta é, quando ele sabe que é a Peggot que faz aquelas coisas gostosas, né? Na primeira vez que ele experimenta. Sim, Uhum. o bolo, não, né. É. e ele leva desde o par de brinco até os pés de porco. E Uhum. o que que é brincos? Na minha tradução é brincos de azeviche. O que que é azeviche? Não sei. É, Ah, eu não sei também. daí é almofada de alfinetes, cada dia é uma coisa. Algumas maçãs, um par de brincos de azeviche, umas cebolas espanholas, uma caixa de dominós, um canário na gaiola e um pernil de porco curtido. No meio sempre tem uma parte de porco que eu acho que ele quer que ela faça alguma coisa para ele. Certamente ele gosta de carne de porco. Futuramente será um prato, é. E gosta de aproveitar todas as partes do porco, né? Sim. Sim, Eu acho que é uma pedra, Malu. Uma pedra. Hum. O, o azeviche faz aí. Tem várias. sentido, né. É. Então, realmente, ele fala que ó, presentes afetuosos eram das mais variadas e excêntricas naturezas. Uhum. Exatamente, né? É. O É uma, cardápio de é presentes era uma, bem. é uma pedra preciosa escura. Ah, é tipo um ônix, assim. É, acho que é. Aí eles vão, né, casar, mas eles vão coisa simples, sem testemunha, sem nada, não fica nem muito assim, né, evidente no início, eles vão fazer um passeio, a Peggot e o Sr. Barks, e vai também o David e a Emily, né. E aí o David todo feliz, claro, fazer um passeio, e aí eles param numa igreja, o David e a Emily nem vão para a igreja, eles ficam na carroça esperando, os 2 vão lá, né, só bem prático, como a Malu disse, entram lá, casam, saem felizes, a Peggot não queria nada mais do que isso. E aí tem uma parte linda aqui que eu marquei também, né, que fala, eh, "Fico feliz quando penso que 2 corações tão leves de culpa quanto o meu e de Emily estiveram no casamento de Peggot. Fico feliz quando penso que amor e graça assumiram formas tão etéreas e delicadas quanto as nossas em seu humilde cortejo." Bonito, né? Sim. Uhum. Amor. Tem muita coisa bonita, né? Eu achei uma graça que quando ele. Não sei se está assim de vocês também, mas quando ele descreve a roupa do Sr. Barques, no final ele diz: Achei o Sr. Barques um fenômeno de respeitabilidade. Sim. Sim. Fala que era de veludo azul, porque ele estava todo, né, mandou fazer roupa cheia de botões dourados enormes. Uhum. Ah, Muito é tão legal. bonitinho essa cena. Sim. Aí eles vão recém-casados, né, lá pra casa dele, e o David fica sozinho em casa, porque o senhor Peggot e o Ham tinham saído para pescar. E aí ele fica se sentindo o máximo, né, que ele é o homem responsável pela casa, mas Uhum. tão homem que o desejo dele é que apareça um leão ou uma serpente para ele ter um ato heróico e defender as E donzelas, né. defender. Uhum. Ele é muito imaginação infantil das historinhas, né. Várias passagens aí da nesse capítulo, né, fizeram referência aos livros que ele lia lá do pai Uhum. dele, né.
Inclusive ele comenta, não sei se já passou mais pra frente, que ele voltou a ficar sozinho, acho que é quando ele retorna, né, fica sozinho e ele só lia e relia esses livros, que era tudo que ele tinha, né, assim, pra fazer. E é quando ele Sim. volta para casa, né? Ele volta É. lá e ele tá aí já sem ninguém, mas também ninguém mais enche ele, né? Ele tem a Sim. certa liberdade de voltar a ler as coisas, os livros dele, e até que ele é mandado embora Mas é novamente. triste essa parte, porque eu pensei, né, pelo menos não queria, né, que ele ficasse largado, mas pelo menos, assim, aquela pressão toda que ele estava sentindo, né, que ele não conseguia sabia nem onde botar os braços e para Sim. onde olhar. Uhum. Mas ele comenta, né: "Num estado de abandono do qual não sou capaz de me lembrar sem me compadecer de mim mesmo, senti-me de repente numa total solidão". Uhum. Ai, gente, É, horrível, né. Fui ignorado friamente de forma sistemática. Eu marquei umas coisas assim que de cortar o coração. É muito nossa. triste, muito. Aí vai, né, o cara que o senhor Kinnear lá, que ele Uhum. conheceu a primeira vez que ele fez um passeio, né, com o Murdstone, que ficaram sacaneando ele, né, chamando ele E de fazendo Brooks, trocadilho, é. né, É. pra falar da mãe dele, né, e ele reconhece que é o cara e já se sente meio assim, né, esquisito, e aí descobre, né, o senhor Murdstone cheio de jeito, né, pra falar. Aí, né, coloca de uma forma positiva, né, que eles vão cuidar das roupas dele e que ele vai trabalhar para cuidar lá do comércio dele de vinho, mas que ele vai trabalhar para se, né, para se manter, viver por conta dele em Londres. E aí esse Uhum. cara foi lá para buscar ele, né. Sim. E o cara ainda é mais relutante, né, o cara, fala que, se ele quiser, né, se ele realmente quiser, e o Murdstone, né, não, ele quer, ele tem que, né, não, ele quer, ele terá que fazer isso, e mostra, assim, que mesmo que o cara não seja tão bonzinho, qualquer pessoa é melhor, né, do que Sim. o Ele Murdstone. chegou a perguntar se ele estava estudando, não foi? É, Uhum. exato. Então Porque o assim, Murdstone nem quis saber das notas do guri, nem quis saber se ele estava gostando da escola, né. Sim. aí ele só fala, né, que ele não é rico, que não tem como ele ficar pagando a escola para ele, né, mas assim, a minha esperança é que esse cara não vai ser pior do que o Morrison, isso a gente já Uhum. viu, né. Claro, não é melhor uma É, criança ir morar sozinha em Londres e trabalhar, em vez de estudar, mas de sim. repente Mas alguma coisa de bom. até pela essa frase dele, eu achei que, pior que o Murdstone ele não é, porque ele até tá pensando e querendo dar uma escolha para a criança que o Murdstone não dá, né. Uhum. E ele fala dos livros, né, de como, de novo, né, o consolo nos livros, e aí vai para o assunto que a gente vai abordar hoje, que a gente trouxe aqui para abordar com vocês, que é do romance de formação. O David Copperfield é um romance de formação. A gente já falou isso um monte de vezes. Romance de formação. Mas o que que é um romance de formação? Né? Quem que é? Já vamos falar ou mais alguma coisa sobre o Não, último capítulo? Não, acho que tá Que eu acho que tem bom. muito a ver podemos. com isso que ele está contando, né? Que a romance de formação é isso, né? A- Conta a formação da vida, né? É, A gente já sabe qual é o preferido da Nani. já. Ai, não vou conseguir mostrar, porque acabei usando ele aqui. Então fala um Mas pouco. meu preferido do coração, de tudo, não de romance de formação, é Jane Eyre. E é um livro que a gente acompanha bem isso, né, porque não é só uma história de crescimento, a origem do romance de formação é quando o personagem se desenvolve, amadurece, né, não é só uma criança que virou adulta, mas amadurece e ele conhece tanto a si quanto ao mundo, né. Vou deixar a Tati falar o nome em alemão, né, mas em inglês é coming of age que chama, né, que é Uhum. bem essa transição da adolescência para a vida adulta. E no Jane Eyre a gente acompanha, né, desde que ela tinha 9 ou 10 anos órfã, até a vida adulta e tudo que ela aprende, né, os seus valores. Não vou panfletar muito, mas maravilhoso, né. E aí tem uma série de livros de romance de formação, né, o David Copperfield é um deles. E eu trouxe alguns aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse também é muito famoso. Apanhador no Campo de Centeio, do Uhum. Salinger. Sim. Eu adoro esse demais.
Esse aqui que é bem pesado, O Amante, da Marguerite Duras, bem, bem, bem pesado, mas também é esse período de transição da vida. E o último que eu li, maravilhoso, meninas, vocês têm que ler. Stoner, Ah, ele quero ler. tá super esgotado, mas vai sair uma edição nova esse ano, pela editora Arte e Letra. Também é um menino jovem que vai estudar na universidade e aí se desenvolve, a vida dele muda, né. Uhum. Mas assim, tem vários, Só é para Todos, que o meu tá com a minha querida irmã há 1 ano, ela tá lendo, muito obrigada. Mas na época que surgiu, é por isso que eu falei pra Tati falar o nome em alemão, né, era uma definição bem mais restrita, que hoje em dia Eu já acho que então, vem do termo Bildungsroman, no alemão, e uma curiosidade, eu estava vendo, fazendo uma pesquisa, e aí eu vi que algumas pessoas colocam aquele romance que não é muito antigo, é relativamente atual, né? Aquele da Amiga Genial, sim. aquela coleção, né? Os 4 livros. Ele também, esse aí foi eu li, acho que o ano passado, retrasado, eu li os 4, assim, também, realmente. Aí eu falei assim, verdade, porque a gente tem mais referência dos clássicos, né? Que se ouve falar e tal. Sim, Mas esse aí é. também e é interessante também para quem gosta e quer experimentar alguma coisa, uma leitura nova. Eu sei que ele ficou muito famosinho durante um bom tempo aí. Não sei, né? Não vou falar. Eu gostei de ler os 4. Para mim foi uma leitura bem rápida, assim, porque ele realmente é interessante. Mas fica aí a dica para quem quiser tentar. Eu acho que não sei se é um bom começo. Já ouvi algumas Ah, críticas de alguém que quer começar, principalmente o primeiro volume da Amiga Genial, não é muito atrativo, é o que falam. Para mim, até que foi normal, assim, a leitura fluiu e assim, depois do primeiro, eu só queria saber de ler os outros. Mas é existe porque é bem essa. longo, né. É bem longo. Mas a Helena Ferrante, ela escreve outros também, eu acho que aquele A Vida Mentirosa dos Adultos também é transformação. E de moderno tem também, que a gente leu, o do Okapi. O Okapi é uma transformação também, né. A Também. menininha que vai O Okapi é uma então, graça, né, e é meio eu gosto daquele estilo meio fábula, eu adorei. sim. Um romance de É. formação, mas não é uma coisa tão dolorida. Eu acho que esse vale a pena para quem quiser experimentar e não é muito, né, uma leitura mais leve, assim, não é tão. Acho que é uma boa, um bom começo para quem não lê muito e quer começar, acho que é uma boa, né? Sim. Eu indicaria muito esse, achei eu amei, foi uma das leituras, contemporâneas mais fofas que a gente fez esse ano, eu acho. Eu acho Sim. que esse termo é de uma obra do Goethe, né, o Sim, termo em alemão, é. do romance de Uhum. formação. Eu não me lembro o nome agora, mas a Ai, o gente nome, coloca ali depois. Wilhelm É something. um nome longo também, como tudo. É, Eu também não Como lembro tudo de aí. cabeça. alemão, né. É. Eu lembro também. Eu não lembro de cabeça também. A gente pode depois deixar aqui as referências no vídeo. Quando eu era menor, o meu romance de formação favorito, assim, durante muito tempo foi O Sol é para Todos. E agora, Uhum. depois de velha, eu li o segundo, né, que todo mundo criticou muito, e a continuação que foi até que foi publicada acho, depois da morte dela. Algumas Sim, pessoas dizem que ela Uhum. teria ela não queria. autorizado, outras que não, né? Mas eu achei boa, assim, apesar de ter uma falha ali em relação a um dos personagens, daí dá para ver bem que não teve tanta revisão, mas dizem que o primeiro foi tantas vezes revisado e revisado, é aquela coisa muito perfeita e que chama atenção por não o pai dela ser muito idealizado, né. E para mim fechou, assim, meu pai era muito eu idealizava muito, assim. Com a idade a gente vai vendo algumas coisas que e Uhum. eu gostei, achei que, claro, não é brilhante como é o primeiro, mas ela traz um pouco disso, né, que ela volta para casa e o pai dela é um ser humano, não é só aquele super-herói do Sol é para Todos, né. Sim. Que eu acho que acaba agradando muito o Sol é para Todos, mas que na realidade
eu acho que agrada mais público mais jovem, assim. A gente já quer uma desgraceira, a gente já quer mais camadas, a gente já. Daí o meu romance de formação da maturidade é o Livro dos Prazeres, Ah, da da Sim. Clarice. Clarice. É, Eu acho muito que tem bom. mais a ver, assim, acho que eu gosto muito dele porque tem mais a ver com a minha idade hoje, assim. É, As esses, obras têm esses muito a ver, né? romances é bom de ler em etapas diferentes da vida, né? Fazer uma releitura, eu acho. É, é. Mas eu acho que Eu eu nunca fui, li. assim, ó, nunca fui tão apaixonada por um livro quanto eu fui quando mais jovem por por O Sol é para Todos. Foi aquela paixão, assim, muito. Eu fiz direito, muito pensava nele, sabe? Ah, vocês viram alguma coisa do Grande Sertão Veredas também ser um romance de formação, não? Não, Ah, não eu cheguei a ver. vi que eu lembrei de vocês é o debate se O Senhor Tem Perdido era ou não, porque ele não aprende muita coisa assim, né? Pois Ainda nem então, li todo para julgar, então É ou eu não acho que romance de de certa formação, é ou não fluxo de consciência, ele é, é e não é tudo. ele até eu tenho que fazer o vídeo do terceiro do segundo volume e eu não consigo acabar nunca de fazer o roteiro por causa disso, assim. Eu acho que não é fluxo de consciência, mas ele tem que falar muita coisa a respeito. E eu acho que ele é romance de formação, mas não é porque continua, né? Ele tem uma parte dele que eu acho que dá para considerar, assim, né? E, e eu acho que ele não se enquadra em nenhuma por ser uma coisa muito longa e por ser muito inovador, é, ele não se enquadra nessas em nada, em tudo e em em nada. Em nada. tudo e em nada. E É, talvez ele seja um pré-fluxo de consciência, né? Mas isso aí também dá muito pano para manga, né? dá. Dá muito pano para manga. Uhum. É legal ler ele lendo outras coisas, porque ele traz muitas referências de coisas anteriores e acabou servindo muito de modelo para os próximos, né? Sim. Muitos escritores. Isso tem também, né? Que isso eu acho que é a parte de formação ali do Em Busca do Tempo Perdido e que tem aqui, né? É a formação de um autor, Uhum. né? Eu acho que quando eles falam muito dos livros que ele leu, porque a gente é os livros que a gente leu, mas um autor, principalmente, é o livro Uhum. que ele leu, né? Agora a gente estava até conversando num grupo sobre a navegação de cabotagem, se Jorge Amado leu David Copperfield. Uhum. Provavelmente tenha lido, né? Os autores, não é a regra geral, mas a escola de autor geralmente é ler muito, né? E você sabe, eu acho que Engraçado. o mais legal de acumular leituras, que nem a gente vem acumulando, não é a quantidade de livros que a gente lê, mas o quanto a gente vai enxergando num livro no outro, né? Então a gente consegue, agora a gente que já leu uma quantidade razoável de livros, a gente já tem assim, isso aqui, por exemplo, um exemplo, eu tô lendo Mrs. Dalloway, relendo agora, e já tinha lido há uns 20 anos atrás, mais ou menos. E só que ali, naquele momento, eu não tinha lido tudo que eu já li até hoje. Então, as minhas referências eram outras e hoje em dia eu já consigo enxergar coisas que eu não enxerguei naquela época. E a gente, com o acúmulo de leituras, a gente começa a ter uma percepção mais fina da própria escrita e do próprio autor, e eu acho que isso que é muito legal, é muito gostoso. E daí a gente divide isso aí nos grupos ou com quem está lendo, porque daí a gente fala, olha aqui, né? A gente vive mandando assim, olha, essa parte aqui é do Hamlet, essa parte aqui é não sei quem. Então isso é legal, que daí ele fala assim, se a gente não notou, aí nota. E o gostoso é isso, não é só acumular livros para ler e ler. A leitura, além de ajudar em várias coisas na nossa vida, ela ajuda também a ter essa percepção a cada experiência das leituras anteriores. Não é só pela estatística, né? Não. E acho É, legal entre a gente, assim, que a gente, não só nós três, mas né, o nosso grupão como um todo, como a gente tem lido há um ano as mesmas coisas, e Proust, que a gente está lendo junto, e agora Shakespeare, as coisas que a gente também lê, né, em
pequenos grupos dentro do grupo que a gente vai formando, tipo o OCAP, a gente fica com essas últimas mesmas referências mais frescas, né, então é legal fazer essa troca também. E só uma coisa que a Malu falou, achei curioso, que você falou de formação de leitor, né, e quando eu fui pesquisar do Tempo Perdido, do Proust, disse que se foi um romance de formação, foi formação de um escritor, porque quando ele acaba o É, 7º volume, ele Uhum. vira um isso. escritor, né. Eu quis falar de Achei um muito escritor, legal. que a formação do escritor, geralmente a faculdade é ler muito. E aqui ele também é um romance, assim como Em Busca do Tempo Perdido, David Copperfield é um romance de formação de um escritor, né? Sim. Porque é uma coisa autobiográfica do Dickens e eu acho que ele conta um pouco de como é, assim como o Proust, né, não é uma biografia, mas de certa forma ele conta a experiência, o que que é necessário para ele se tornar um escritor, Uhum. né. Então, assim, a Sim. formação, o romance de formação, formação do escritor, né, de ele, aqui ele já várias vezes comenta os livros que agora nesse último capítulo ele também diz da solidão dele, que se não fosse pela companhia dos livros, né. Então eu acho que é por isso que a gente encontra em vários livros, assim, tipo, aquele que eu falei, o exemplo da Jorge Amado, porque a gente estava discutindo há pouco num grupo. Provavelmente ele leu porque ele, como formando, se formando como escritor, deve ter feito muitas leituras. E eu acho que quando a pessoa começa a escrever, ela já nem sabe, ela já leu tanto que nem sabe a referência que ela tirou. Mas uma experiência, mais uma, mais uma, vai formando aquilo, né? Vai formando a tua jurisprudência, assim, né? E Sim. como leitor, essa conexão que começa a fazer depois que tu lê vários livros, de repente, assim, as pessoas ficam, eu acho que atualmente, muito nessas de querer lembrar cada detalhe, querer tirar o suquinho do livro, né? Não, tu não precisa lembrar, tu tem que ter aquela experiência, daqui a pouco tu vai ter outra, tu vai ter outra, tu vai ter uma releitura, e aí vai fazer aquele tchum, né? Aquela coisa maravilhosa, assim, que tá conectando tudo e tu formou a ideia, assim, daquilo que, junto com a tua experiência pessoal, a literatura vai significar na tua vida, que não é um ou outro livro, assim. Hum. É claro que tem livros que nos marcam e tem livros que marcam certas fases da nossa vida muito, né? Mas é toda a tua bagagem literária que vai te levar a ter as experiências cada vez mais ricas, assim, mais. E a bagagem aumenta muito, né, quando a gente compartilha. Eu Sim. sinto que de uns anos para cá, quando começou a ter essas LCs, assim, eu lembro muito mais dos livros, a cabeça, Muito. Muito. né? E até me E lembrou às vezes da quer lembrar para do contar, né? sim, essa questão pessoal com os livros me lembrou até da agora eu vou fazer propaganda de novo do Inglesinho. Ele que Aham. faz ele que incentiva o journaling, né, de você escrever um diário, não necessariamente diário, que não é todo dia, mas você fazer um caderno e escrever as suas percepções, talvez não precisa ser todo dia, ou ele mesmo fala uma vez por semana, fazer escrever ali uns 10, 15 minutos das leituras que você fez, o que que te chamou a atenção num livro ou no outro que você está lendo. Assim, alguma coisa pessoal mesmo, né? Não do livro, anotar ou fazer uma resenha para isso, para gravar alguma coisa do livro, mas é da sua experiência na leitura. Né? E eu acho que isso é legal, é interessante. Retrata um pouquinho mais da nossa experiência e depois eu acho que é gostoso, talvez um dia. Eu não faço, eu tô falando, só tô fazendo propaganda, mas eu ainda não faço isso, mas eu acho que seria interessante fazer. Sabe que E, eu, e fazer, se alguém faz, acho que pode até contar aqui pra gente, mas é uma outra forma de experimentar o livro, a leitura. eu adoro fazer isso, sabe? Antigamente eu tinha sempre um caderno que eu anotava todas as minhas leituras, sabe? Não anotava, eu li tal, tal, tal livro. Cada vez que eu li um livro, eu ia nesse caderno. Eu sempre fui de fazer diário, né? Daí às vezes eu escrevia a frase legal do livro no meu diário e tal, uma quote. Daí eu comecei a comprar um livro só para ir. Eu lia e achava uma coisa interessante, botava ali, botava a página, ia indo. Aí eu comecei a aprimorar isso aí. Quando começou quando comecei a ler assim, nas LCs, eu tinha um para cada LC, sabe? Tipo assim, cada leitura conjunta eu tinha um livro e todos os livros que eu lia naquela LC estavam anotados ali. Aí hoje em dia, quando eu tenho um livro que eu sei, tipo, Em Busca do Tempo Perdido, Dave Copperfield, daí eu tenho o seu livro
livro especial daquela obra, porque daí quando eu for reler, eu já guardo junto, porque, como você sabe, eu tenho muito espaço na estante, né? Só que não. Eu já guardo junto o livrinho. E o do David Copperfield é o mais bonito de todos, ó. Beleza. Eu tô sempre me exibindo, já vou ser 20 vezes pra seguir, mas porque eu acho muito bonitinho. Eu ganhei da minha mãe de Natal. E eu ganhei o David Copperfield de Natal do meu marido, então daí já juntou tudo. Família que sabe presentear, né? É, né? Sim. Mas sabe que eu aprendi que quem não chora não mama, né? Então eu digo sempre, adoraria ganhar Sim. tal coisa. Uhum. Diminui o risco de decepção. É isso aí. Quem não chora não mama, gente. Meu xodozinho. Ah, Ai, que que lindo. lindo. É uma edição numerada. A lá, Muito lindo. carambaia. Uhum. E aí Coisa a linda. jacket tem esse recorte. É lindo demais. Quando eu obrigar vocês duas a lerem Yu-Gi, eu vou ler nessa edição. Esse Tem que... é em inglês, né? Original? É, é. Eu tenho o meu aqui te esperando já quando você falar. Oh, a Tati é assim, né? Mas não é essa edição bonita, é a edição da Penguin normal, mas. Aquela edição alemã florida, é a coisa mais linda. Ah, é Pode até aquela ler é. ela. É. Eu Se, não se tenho, Você não mas virar, vai eu ler em se alemão, né? vira, não, não vou. Eu vou ler, prefiro ler no original, em inglês. Mas se virar favorito da vida, quem sabe eu posso comprar Dá aquela pra edição colecionar. bonita. É, eu vou esperar a edição como eu não tenho edição, eu vou esperar a Ariane me dizer qual é a edição certa, para não ela me Ah, arrepender. eu tenho lembre-se, da Zara também. A Nani sempre diz qual é a edição certa, hein? Nunca erra. É Pode verdade. ir que dá sempre bom. Eu já tô com quase. A gente já tem um ano de experiência aqui juntas, assim, de Já leitura conjunta, né? Eu já tô Tem. aprendendo, viu? Depois. Um ano nunca mais de falhou, um não vai ano. falhar. Antes de comprar, você já pergunta qual é a edição, Nani? Essa é a Já pergunta. vou. É. Não Trocamos tem erro. figurinhas. É isso Então, aí. gente, comenta aqui o romance de formação que vocês mais gostam. Se você já leu algum dos que a gente falou. A gente está tentando fazer vídeo mais curto, mas vocês sabem, né? É, meu pai Primos dessa gostam de vez vai fofocar. reclamar. Não desista de nós, pai da Tati. Não, pode ficar que a gente. Conteúdo a gente traz. E risadas também. Também. Então tá. Até a próxima. Até a próxima. Então, acompanhe a leitura, entre no nosso canal do Telegram e a gente se vê no próximo vídeo do David Copperfield com os capítulos 11 e 12. Não se esqueçam, hein, de dar o Até. joinha. Até a próxima. Até.